Vou contar agora um pouquinho para vocês da minha história e como que eu cheguei aí na vistoria de imóveis, como que eu me tornei corretor de imóveis. Vocês vão conhecer um pouquinho aí da minha experiência como corretor de imóveis, da minha experiência como vistoriador de imóveis. Para quem não me conhece, eu sou o Wagner Barroso. Eu, normal, estudei ensino médio. No ensino médio eu comecei a trabalhar como auxiliar de estoquista. Então, com 17 anos, vim de uma família humilde, uma família que meus pais não tinham condições financeiras de me dar um tênis de marca, me dar uma camisa de marca, e eu era jovem, então eu queria comprar um tênis com uma qualidade melhor, uma roupa que eu queria, e os meus pais não tinham condições de me dar porque a gente era de uma família humilde. E então eu falei, eu vou trabalhar. Então com 16 anos já comecei a trabalhar, com 17 anos eu já trabalhava, com 18 anos já fui efetivado para assinar minha carteira de trabalho e comecei como auxiliar de estoquista. Trabalhei por um tempo com isso, após concluir já o ensino médio, eu não reprovei nenhum ano. Após concluir o ensino médio, eu sempre me dediquei muito no meu colégio, já fiz o curso técnico de contabilidade. Depois de um ano no curso técnico, entrei num estágio, no finalzinho do meu curso técnico, entrei no estágio de contabilidade, abandonei o meu trabalho de auxiliar de estoquista. Todo mundo achou que era uma loucura. Você vai trocar o certo pelo duvidoso, você vai trocar o emprego, carteira assinada pelo estágio, mas eu meti as caras. Fui trabalhar com contabilidade, fui efetivado no meu estágio, trabalhei lá um ano com contabilidade e vi que eu não gostava daquilo. Não gostava, eu gostava de matemática, eu gostava de contas, mas eu não gostava de contabilidade. Então eu não me identifiquei com a profissão. Foi um dos momentos também que eu passei por muitos momentos difíceis também, depois de um ano de contabilidade, que eu vi que eu não gostava daquilo que eu fazia. Eu passei por vários problemas na minha vida pessoal e foram momentos muito difíceis, até acabei desenvolvendo depressão, e foi um momento para mim que foi um baque. Eu larguei o meu trabalho de contabilidade, fiquei também num período de recuperação por conta da depressão, foi uma depressão bem severa. Busquei de todos os meios aí me recuperar dessa depressão antes de entrar. Na verdade, nem conseguia pensar em trabalho naquele momento difícil. E então, nessa situação, eu me vi sem trabalho, com problema de saúde, com a depressão. Fui buscar em auxílio médico e também fui buscar auxílio na igreja que eu congrego. E os médicos me ajudaram no que eles puderam me ajudar. E a minha fé em Deus me ajudou no que Deus ele pôde me ajudar, que ele sabe que para ele não tem limites, não tem impossíveis. Venci a depressão. E aí, só que eu venci a depressão, não estava trabalhando mais com contabilidade, não tinha mais aquela segurança do emprego fixo, não queria voltar para a contabilidade porque eu não gostava. Então eu tinha resolvido o problema assim, de saúde, mas ainda não tinha resolvido o problema profissional. Então é interessante porque tem muitos jovens que falam assim, poxa, eu não sei, eu pensava em fazer faculdade de contabilidade. Então quando chegou nisso eu fiquei perdido, antes de ser corretor de imóveis. E tem muitos jovens que falam assim, poxa, eu tenho 17 anos, 18 anos, nessa época eu tinha 19 anos. Fala assim, eu não sei que profissão eu vou seguir. Eu acho que é uma missão um pouco até ingrata, Você exigir que o jovem saiba exatamente o que ele vai seguir na vida inteira dele, sem ter experimentado algumas profissões, você bater e falar, é isso que eu vou trabalhar pro resto da minha vida. Então é meio complicado você decidir qual profissão seguir na adolescência. Então, às vezes, o jovem ele tem que experimentar, que nem eu. Eu experimentei um pouquinho ali do serviço de estoque, não gostei. Trabalhei um pouquinho no serviço, outros bicos que eu fazia por aí, trabalhei com contabilidade, não gostei. Então eu fui experimentando para ver o que eu gostava, o que eu me identificava. Eu também fui estudar teatro, que eu gostava muito de teatro, fazia bico de tudo quanto é coisa, até bico de artista eu fazia. Mas nisso eu estava perdido profissionalmente, saí da contabilidade e não sabia muito o que fazer. E as contas, eu morava com meus pais, mas eu tinha que ajudar em casa, tinha que pagar as contas, e aí que eu vi um anúncio, Então tudo que era vaga, tudo de emprego eu ia trabalhar. Então se era para ajudar a mudança, puxar caminhão, puxar mudança eu fazia.
Então tudo que aparecia no jornal, ganha dinheiro, trabalha, eu ia. E aí nisso surgiu uma vaga falando para ganhar dinheiro como corretor de imóveis. Tudo que era para ganhar dinheiro, como eu estava sem saber exatamente o que eu iria fazer na minha vida. Meu pai já era corretor de imóveis, eu tinha na minha família, meu pai já era corretor de imóveis há 10 anos, mas eu falava, não quero. É uma coisa que eu não quero, é ser corretor de imóveis. Enfim, não tinha. Eu acho que ninguém pensou um dia, né, em ser corretor de imóveis, né? Normalmente a pessoa ela pensa em ser bombeiro, médico, astronauta, mas difícil pensar em ser corretor de imóveis. E eu entrei na profissão como muitos, né? Falei, vou entrar aqui, vou ganhar dinheiro como corretor de imóveis e até eu decidir o que eu vou fazer, até eu ver qual profissão que eu vou seguir. Eu não sei exatamente qual faculdade eu vou fazer, se é direito, se é engenharia civil, enfim, eu não sabia. Então eu entrei na profissão de corretor de imóveis para quebrar um galho, para ficar temporariamente. E nisso que eu fui trabalhando com essa profissão, eu sempre fui de me dedicar muito àquilo que eu fazia. Então eu comecei como corretor de imóveis e comecei a me dedicar muito àquilo que eu fazia, mesmo que não era uma profissão que eu ia seguir definitivamente, eu ainda não tinha pensado sobre isso, mas tudo que eu fazia, tudo que eu coloco nas minhas mãos, eu busco colocar toda a minha força. Então eu busquei estudar, me dedicar, fiz curso. Nisso, o meu pai, que já tinha uma imobiliária em outra cidade, decidiu abrir uma filial aqui na cidade de Curitiba. Eu entrei como parceiro dele, eu tocava aqui a imobiliária, mesmo sem experiência, abri uma filial da imobiliária aqui em Curitiba e fiz o curso, fiz o estágio com ele, trabalhei, abrimos a imobiliária e as coisas foram acontecendo. E nisso eu vi que eu gostava disso. Eu vi que eu gostava daquela flexibilidade do horário que o corretor de imóveis tem. Eu gostava de trabalhar e ganhar comissões altas, eu gostava de tudo isso. Só que, de um lado eu gostava e eu comecei a me apaixonar pela profissão de corretor de imóveis, por estar lidando com pessoas, por estar ajudando, aí a pessoa compra o imóvel, fica muito feliz, muito grata. Tudo isso foi me envolvendo, eu fui me envolvendo nessa profissão e me apaixonando por essa profissão. E nisso eu aí entrei numa outra situação, porque eu ganhava, eu gostava daquilo e decidi seguir corretor de imóveis como profissão, mas eu não ganhava dinheiro. Então eu gostava, mas não ganhava dinheiro. Eu não gostava do escritório de contabilidade, eu gostava do corretor de imóveis, mas eu não ganhava dinheiro. Então eu queria dar certo, mas não dava certo. Então eu tinha muita dificuldade de ter dinheiro para ajudar em casa, que era pouquinho, mas eu não tinha. Tinha dificuldade de ter dinheiro para pagar a passagem de ônibus, para pagar meu cartão de crédito. Foram momentos muito difíceis, anos, né? Passou meses, 1 ano, 2 anos, e penando e vendia, ganhava uma comissão um pouquinho maior, só que daí passava alguns meses e aquela comissão já ia embora, eu já tinha que pagar as contas dos outros meses que ficou, e aí até eu fechar uma outra venda, até entrar uma outra comissão, demorava muito. Então eu passei por momentos muito difíceis, muitos momentos difíceis financeiramente. E aí então, para melhorar, né, as coisas, eu saí da imobiliária do meu pai e segui carreira solo. Então eu tinha que pagar as contas do escritório, eu tinha que pagar condomínio, luz, água, anúncios, e ao mesmo tempo eu não ganhava dinheiro, não ganhava muito dinheiro. E para melhorar as coisas eu casei. Aí entrou, imagina, essa experiência de você estar numa profissão, estar iniciando de um modo, uma empresa ou de um modo autônomo, você ter contas para pagar, pouca receita, casar e ter que ajudar, e aí no caso não é mais uma boca, são 2 bocas que comem, né? E aí no caso não tem meu pai e minha mãe para me bancar, eu que tinha que me bancar, no caso, e além de me bancar também minha esposa também trabalhava, então nós dois trabalhávamos muito, ela trabalhava num banco e eu trabalhava como corretor. E assim foi, e foram meses muito difíceis, né? Então, no caso, ela também, depois de um tempo, saiu do banco, veio trabalhar comigo. A gente até contratou alguns corretores, não deu certo. A gente com corretores que não queriam trabalhar, corretores que faziam corpo mole, não deu certo essa experiência. Abandonamos os corretores, seguimos nós dois. E eu fui percebendo que a comissão de venda demorava muito para chegar. Então eu precisaria ter um ganho fixo todo mês para pagar as minhas contas mensais, o meu aluguel, minha comida, até eu ganhar aquela comissão gorda de venda. Senão eu ganhar a comissão gorda de venda e ia gastar tudo, e pagando as contas do mês que ficaram. Então eu vi a locação de imóveis, e aí que entra a vistoria de imóveis como um meio para que eu ganhasse um ganho menor, mas recorrente.
Então, comecei a ganhar dinheiro com locação de imóveis, comecei a ganhar dinheiro com vistoria de imóveis e comecei a criar uma receita mensal, mesmo que não é fixa, variável, porque eu dependia de alugar para ganhar, dependia de fazer vistorias para ganhar, mas eu estava começando a formar ali a minha receita todos os meses. E a minha receita aos poucos foi cobrindo os meus custos mensais, e nesse meio tempo eu continuava investindo, continuava estudando, continuava me dedicando, continuava trabalhando para que eu ganhasse comissões gordas de venda. E eu já comecei a perceber que a diferença de um corretor de imóveis de sucesso para um corretor de imóveis fracassado, como eu estava, né? Eu estava com, vamos dizer assim, temporariamente, financeiramente quebrado. Eu estava assim, a gente vivia contando moedinhas. Então eu percebia que a diferença de um corretor de imóveis apertado financeiramente para um corretor de imóveis milionário estava justamente na dedicação em investir em si mesmo, em conhecimento e em desenvolvimento pessoal. Então eu falei, peraí, eu não vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e gastar ou pagar conta. Eu vou investir também um pouco em mim. Assim que sobrar, fechar uma venda e ganhar uma comissão maior, eu vou fazer um curso, eu vou comprar um livro, eu vou estudar, eu vou me dedicar para buscar ser um profissional melhor. E foi isso que aconteceu. Então a gente passou por muitas dificuldades, a gente estava lá parcelando isso, parcelando aquilo, pedindo empréstimo daqui, empréstimo dali, cartão de crédito, aquela loucura. E a gente tendo que adequar os investimentos na imobiliária em anúncios, pagar as contas da imobiliária, pagar as contas da pessoa física e ter que ganhar dinheiro para bancar tudo isso. Então foi muito difícil esse início, foi uma pressão muito grande, onde a gente até pensava, será que vale a pena continuar trabalhando como corretor de imóveis? Será que não é melhor abandonar esse sonho, abandonar isso que eu gosto de fazer e ir trabalhar de carteira assinada ganhando um salário mínimo? Apesar que eu ganhava mais com o salário mínimo, com as locações e com as vistorias, mas ainda não era o suficiente para que eu conseguisse pagar todas as minhas contas ou sobrar dinheiro para a gente, né, realizar os nossos sonhos. Então foram momentos muito difíceis, mas a gente conseguiu, com as vistorias de imóveis e com as locações, aumentar os nossos ganhos. Mensalmente a gente aumentava os nossos ganhos fixos e conseguiu nossos ganhos fixos aos poucos e pagando as nossas contas. Mas sempre ficava apertado, sempre ficava no limite. E vinha uma venda ou outra. Uma venda aqui, depois de um tempo uma outra venda, e essas vendas davam um fôlego, e aí a gente pagava as contas, daqui a pouco passava alguns meses, já voltava o sufoco de novo e a gente esperava alguma outra venda. Então a gente passou muito tempo nisso. E eu continuei investindo nos conhecimentos gratuitos e assim que sobrava um dinheiro eu investia num curso pago para eu ser um profissional, um corretor de imóveis melhor. Então eu estudava sobre locação, estudava sobre vistoria, estudava sobre venda de imóveis. Nisso a gente conseguiu, aos poucos, a gente conseguiu ir melhorando nossa capacidade de ganhar dinheiro com locação e vistoria e aos poucos ir aumentando a nossa capacidade de ganhar dinheiro com venda de imóveis. Isso fez com que a gente passasse, aos poucos a gente fosse migrando daquele cenário de dificuldade para um cenário onde o dinheiro começava a sobrar. Um pouquinho, mas começava a sobrar. Nesse meio tempo também a gente percebeu que não era somente ganhar dinheiro. A gente percebeu que muitos erros a gente cometia não era por o gastar, mas era porque a gente não sabia como gastar o dinheiro, não sabia como guardar. Então a gente estudou também sobre finanças pessoais. Isso revolucionou a nossa forma de lidar com o dinheiro. Então a gente aprendeu como gastar dinheiro da forma correta, como guardar dinheiro da forma correta, como criar um fundo de emergência. A gente aprendeu sobre finanças pessoais e ao mesmo tempo a gente aprendeu sobre vender imóveis. Com tudo isso acontecendo, a gente com muita dificuldade, mas a gente estudando, se dedicando muito, isso aconteceu que houve um crescimento como profissional, como empresário, como um corretor de imóveis. E nisso, as coisas, o que a gente estava plantando e investindo, a gente começou a colher. Então começaram a vir as locações, começaram a vir as vistorias, começaram a vir as vendas de imóveis e foi virando uma bola de neve, dessa vez não de dívidas, uma bola de neve de dinheiro, de receita, de conquistas, daquilo que a gente estava plantando, a gente estava colhendo. Todos os suor, os sacrifícios, os estudos, eu começava a trabalhar de manhã, até de noite, até 10 da noite, tudo aquilo que a gente estava plantando e investindo,
todos aqueles investimentos para estudar, para ler livro, fazer cursos, a gente começou a ter um retorno. E nisso a gente começou a começar a vender imóveis com mais frequência. Começou a estruturar o nosso processo de venda de imóveis, locação de imóveis, vistorias de imóveis. E a gente começou a crescer e a prosperar, só nós dois, só eu e a minha esposa, mas ninguém, a gente não tinha funcionário mais, não tinha corretor mais, só nós dois. Mas a gente estudando, a gente conseguiu potencializar os nossos ganhos. E aí sim a gente começou a ganhar dinheiro, e aí sim a gente foi alcançando, além de ganhar dinheiro, a gente sabia, por conta das finanças pessoais que a gente investiu e estudou, a gente sabia também como lidar com o dinheiro, como guardar o dinheiro. Então a gente começou a ganhar, a prosperar na profissão de corretor de imóveis. E quando chegou nesse nível, quando chegou nessa fase, que nós estamos ainda, né? Graças a Deus nós estamos vendendo. A cada mês, a cada trimestre que passa, a gente bate os nossos recordes de faturamento, de vendas. Então a gente, as nossas vistorias de imóveis, a gente faz vistorias, a gente tem que colocar um pouco mais caro o nosso serviço de vistoria e às vezes de locação, porque a gente não dá conta de atender tudo. A gente às vezes tem que selecionar clientes, pegar imóveis, pegar um perfil de imóvel e não pegar outro perfil de imóvel. Então a gente começa a conseguir escolher clientes, escolher que nicho trabalhar com nicho de médio padrão, de alto padrão. A gente consegue escolher clientes, escolher trabalhar naquilo que nos remunera mais por hora. E nisso o nosso faturamento só cresce. Então a gente teve um faturamento recorde em 2020. Então 2020 foi o ano que a gente teve o maior faturamento da nossa história, um crescimento de mais de 30%. Foi muito bom, foi um ano excelente, o recorde em vendas de imóveis. Em 2021, a gente está no mês de abril, 4 meses, e a gente está quase dobrando o nosso faturamento médio mensal nesse ano de 2021 comparado com o ano de 2020. Nós que vendíamos um imóvel a cada 6 meses, estamos conseguindo bater nossos recordes de vendas, estamos conseguindo vender, que vendia um imóvel em média por 6 meses, depois 4 imóveis por ano, um imóvel por trimestre, nós estamos chegando num nível aí de mais ou menos um imóvel por mês. E o bacana é que conforme o mês, o ano, o trimestre passa, os nossos números só estão crescendo. A nossa forma de trabalhar e de fazer a gestão do nosso negócio, de fazer a gestão dos nossos clientes, dos nossos processos de locação, vistoria e vendas, estão evoluindo e melhorando. Isso por conta de estudo. A gente estudou, a gente estudou e continuará estudando. Então a gente faz cursos, lê livros, a gente se dedica muito e isso traz resultados positivos para a gente. Então esse é um pouquinho da minha experiência como corretor de imóveis, como vistoriador de imóveis, como quem trabalha com locação, como quem é dono de imobiliária, com quem atua com vistoria terceirizada para outras imobiliárias. Então a gente faz vistorias de imóveis para a nossa imobiliária e para outras imobiliárias. Então tudo isso foi possível através de muito suor, dedicação e investimento na nossa profissão, investimento em conhecimento, em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento profissional, em estudo, trabalho duro, disciplina, dedicação e suor. A gente conseguiu ter essa força para fazer tudo isso porque a gente gosta. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ser corretor de imóveis, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto dessa profissão. Eu me apaixonei por essa profissão e eu quero seguir com ela até o fim da minha vida. Eu quero continuar trabalhando muito. E eu sempre sonhei em ser empreendedor, né? Empreender. Então eu tenho a oportunidade de estar empreendendo. A gente também tem um curso onde a gente ensina sobre vistoria de imóveis, que é um dos maiores, os mais completos cursos online de vistoria de imóveis do Brasil, onde a gente dá aula para alunos do Brasil todo. Então a gente tem conseguido ter um divisor de águas na nossa vida em profissionais medianos, medíocres, para profissionais de êxito e de sucesso. E é só o começo, a gente está crescendo paulatinamente. Então não é por acaso que a gente cresce, não é por acaso que a gente prospera, não é por acaso que a gente está alcançando sucesso. É por conta de investimentos em capacitação em cursos, alinhado à prática desses cursos, colocar esses cursos em práticas para melhorar tudo que a gente faz. E aí a gente se viu, falou, poxa, muito legal, né? Nós éramos pessoas comuns,
pessoas que trabalhavam com uma carteira assinada, eu ganhava um salário mínimo, vim de uma família humilde, não tenho nada de especial, minhas notas no colégio, eu estudei escola pública, minhas notas na escola pública não eram as maiores, eu era uma pessoa normal, comum, mas a gente conseguiu sair disso e chegar até aqui. E eu me vi numa obrigação de poder, de ter, vamos dizer assim, de compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas para ajudar outras pessoas que estão nessa situação como eu estava. Um corretor de imóveis que trabalha muito, é muito esforçado, mas não tem resultado. Uma pessoa que trabalha com carteira assinada, mas não é feliz naquilo que trabalha. Uma pessoa que se vê, né, numa situação difícil na vida, como eu estava, como nós estávamos. Então agora eu me sinto na obrigação de tentar ajudar, de alguma forma, esses profissionais ou essas pessoas que trabalham com carteira assinada, que estão desempregadas, que estão fazendo bico aqui, bico ali, que não sabem com o que trabalhar, mas gosta do mercado imobiliário, ou é um corretor de imóveis que gosta da profissão, mas não tem, não ganha dinheiro, está endividado e quer alcançar o sucesso. Então, como a gente conseguiu sair dessa vida comum para essa vida, uma vida abençoada, uma vida de sucesso profissionalmente falando, então eu me vi na obrigação de tentar ajudar aos corretores de imóveis que estão nessa situação, tentar ajudar os vistoriadores de imóveis que querem alcançar o sucesso, tentar ajudar as pessoas que querem usar da vistoria de imóveis no mercado imobiliário para fazer a sua profissão para ganhar dinheiro. Então, por isso que a gente fez o nosso curso de vistoria de imóveis, por isso que eu gravo vídeos no canal no YouTube, no Instagram, vídeos como esse que eu estou gravando agora. Muito conteúdo que a gente dá é de graça, a gente não ganha nada com isso. Temos conteúdos pagos? Sim, temos, porque eu sei que eu vou dar um conteúdo gratuito contando a minha história e a minha experiência e muitas pessoas não vão dar valor porque é de graça. Agora, se eu quero que a pessoa ela dê valor aos meus ensinamentos e coloque em prática, isso eu tenho que cobrar um preço. Porque se ela pagar um preço, ela pagar um valor, na cabeça dela aquilo é valioso. Ela gastou dinheiro, pôs a mão no bolso. Então ela vai ter que ter um retorno daquele investimento. Então eu tenho a pessoa dá um valor maior aos meus ensinamentos quando eu cobro, quando é pago. Então se eu quero um resultado de fato na vida das pessoas, eu tenho que cobrar. Eu tenho que ensinar e tenho que cobrar. Porque eu sei que naquilo que eu cobrar ela vai dar valor e vai colocar em prática. Nesses conteúdos que eu dou gratuito, eu sei que a maioria não vai dar valor, não vai colocar em prática, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas a minha parte eu estou fazendo. Estou tentando mostrar para as pessoas que se você está numa vida comum, se você está desempregado, se você faz um bico... Eu antes de trabalhar como corretor, até quando eu trabalhava como corretor de imóveis, eu tinha que fazer bico, tinha que fazer mudança, tinha que fazer isso para ganhar R$50, R$30. Tinha que fazer bicos para ganhar dinheiro e pagar minha passagem de ônibus para trabalhar como corretor de imóveis. Então, se você está passando por essa situação, é possível sim você sair dessa situação difícil financeiramente falando, profissionalmente falando, e alcançar o sucesso profissional. E olha, não é fácil, não é rápido e não é mágico. Eu estou falando que eu comecei a trabalhar no ano de 2009, que era como auxiliar de estoquista. Essa minha trajetória eu estou em 2021. Então são 10, tenho 28 anos, comecei a trabalhar com 18, 17 anos, 17, 28, então são 11 anos isso? 11 anos. 11 anos no mercado de trabalho. Só no mercado imobiliário, estou desde 2014, então estamos em 2021, em torno de 6, 7 anos, 7 anos só no mercado imobiliário de corretor de imóveis. Mas assim, eu demorei 7 anos. Mas será que... E eu tive que bater cabeça. Será que todos os corretores têm que demorar 7 anos? Será que todo mundo que entra no mercado de vistoria de imóveis tem que demorar 7 anos para alcançar o sucesso? Sim. Se você quer seguir sozinho, sim. Se você falar, não, eu vou seguir sozinho, sim. Mas se você tem um mentor, se você tem alguém que já trilhou esses 7 anos e pode falar, olha, faz isso, isso, isso. Você encurta o seu tempo, porque você pega 7 anos de vida e de experiência de uma pessoa, não é 7 anos de leitura de livro, de teoria, né? Tem muitas faculdades que o professor vai ensinar algo que ele leu num livro. É diferente de alguém que alcançou o resultado daquilo que você quer alcançar
e ele vai te ensinar da experiência de vida daquilo que a pessoa alcançou. Se você quer alcançar, você quer aprender sobre qualquer coisa na vida, você tem que aprender com quem já realizou aquilo que você quer realizar, já alcançou aquilo que você quer alcançar. Então são 7 anos, se você aprende, a pessoa te orienta como pegar um atalho, como você resumir 7 anos ou 11 anos que eu estou trabalhando no mercado de trabalho, ou 7 anos no mercado imobiliário, se eu compilo isso num curso, num livro, enfim, você bebe de uma fonte de 7 anos de experiência e você consegue encurtar esse tempo. Você demoraria 10, 20 anos, ou 7 anos, ou 10 anos, você consegue encurtar em um mês, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, um ano. Um ano é muito, mas é melhor um ano que 7 anos. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de ter acesso ao curso de vistoria de imóveis, que eu ensino sobre empreendedorismo e sobre vistoria de imóveis para corretores de imóveis e para vistoriadores de imóveis, ou para quem não tem nenhuma profissão, mas quer ser vistoriador de imóveis, se eu tivesse acesso a esse curso lá no início, quando eu comecei como corretor, imagina, eu ia poder lá no início já ter todo esse conhecimento que eu tenho hoje e poder encurtar caminhos, poder já ganhar dinheiro com vistoria e locação de imóveis e poder já ter o meu ganho fixo e não passar os apuros que eu passei. Então, o interessante quando tem um livro ou tem um curso é que você consegue ganhar tempo, né? Então, aquela pessoa gastou 5, 6, 7, 8 anos para aprender sobre algo e você consegue pegar todo aquele aprendizado compilado, selecionado, né? Que pega só o que é útil, o que as experiências boas, o que dá certo, resumido objetivamente, num curso ou num livro, você bebe daquilo e você aprende com aquilo, você ganha tempo com aquilo. Isso é muito interessante. Você, na verdade, quando você compra um livro ou quando você compra um curso, você não está comprando apenas conhecimento, você está comprando tempo. Você vai economizar 5, 10 anos da sua vida através de um livro, através de um curso, como é o meu curso, o curso de Vistoria de Imóveis. Eu tenho também um curso sobre finanças pessoais, que eu falo também da minha experiência, eu ensino tudo que eu aprendi, que me tirou das dívidas e me levou a uma vida financeira plena. Eu ensino também no meu curso de finanças pessoais. A base sobre finanças pessoais, eu tenho um curso sobre isso. Sobre vistoria de imóveis, eu tenho um curso sobre isso. Sobre empreendedorismo, está lá dentro do meu curso de vistoria de imóveis. E sobre corretor de imóveis para você vender mais imóveis? Isso ainda não tem um curso. Se você gostaria, pede que quem sabe mais para frente a gente faz. Mas de empreendedorismo, vistoria e finanças pessoais a gente já tem. É só você procurar ou deixa seu e-mail nos comentários que a gente manda lá no seu e-mail para que você tenha acesso a esses cursos, né? Mas independente disso, eu espero que fique aqui a minha experiência, a minha história para que vocês conheçam um pouquinho e quem sabe essa história possa inspirar você a você ser um profissional melhor. E se você está iniciando no ramo de corretor de imóveis, de vistoriador de imóveis, se você está iniciando, ou numa profissão aí no mercado imobiliário, eu te daria um conselho de você se inscrever nos nossos canais no YouTube e no Instagram e você beber de todo o conteúdo que a gente passa, dos conteúdos gratuitos e dos cursos pagos, porque isso vai fazer você ganhar muito tempo. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que a minha experiência, a minha história tenha ajudado vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.